Então, como que isso vai acontecer lá? Os graus lá que a gente falou no sistema nervoso autônomo, né? Então, se a criança está vivenciando o estresse lá na piscina, vamos supor lá na posição dorsal lá, que ela é forçada a ficar naquela posição de sobrevivência. Então, ela vai primeiro ter a primeira conduta que vai estar atuando o sistema parasimpático dela, mais o nervo vago, né, que é do sistema parasimpático lá. O nervo, no sistema parasimpático, a gente tem o nervo vago e o nervo ventral, tá? Vago ventral. O vago ventral é o que faz a gente ficar engajado nas atividades nossas, porque ele também está ligado à amígdala lá que a gente falou, que é o que vai estar controlando as nossas emoções, né? Então, esse nervo vago ventral, ele é o que te faz ficar engajado numa atividade quando ela é prazerosa, quando ela tem um valor para ela, quando ela tem, nossa, resumiu a palavra, e significado, que a gente tanto fala, né? Quando ela tem o significado para ela. Quando ela tem isso numa atividade, não é só a criança, né? O adulto também, tá? Quando a gente tem, então, essa vontade de fazer, quando a gente está tendo prazer em fazer, quando a gente tem o querer para fazer, né? Quando está tendo o significado, então, nessa atividade para a gente vai estar engajado. Quando isso não está acontecendo, então você vai ter aí o sistema simpático atuando, e esse nervo ventral também, ele vai ter o desengajamento, porque não estou tendo nada disso que a gente falou até agora, ou seja, não estou tendo prazer, estou com medo, não está legal eu ficar naquela posição, lá sendo forçada eu ficar. Então, eu vou ter, então, ao invés de estar engajado, eu vou estar desengajado. E isso vai gerar o quê? Então, é isso que a gente vai falar agora, até no aprendizado, tá? A influência disso no aprendizado. Então, a primeira conduta da criança, nessa situação, vai ser ela mostrar que ela não está confortável ali e que ela não quer ficar naquela posição. Não só, como a gente falou, na posição dorsal, ou quando aquela criança chega para a gente com medo ou insegura na piscina, né? Que ela gruda na perninha do pai, não quer sair, que ela gruda no colo do pai, não quer ir para o professor. Quando ela entra na aula, né, que a gente fala, quando ela vai iniciar o processo de ensino, toda essa situação para ela, que a gente falou, está sendo estressante. Se isso não for controlado, ele vai aumentando o grau que a gente falou. Ele vai lá para o tolerável, até para ir para o tóxico. Então, no caso na piscina, qual foi a conduta que ela relacionou lá, da criança que a gente falou dos movimentos estereotipados? Então, o primeiro, ela viu a criança chorando, né, e gritando. Então, ela está na primeira fase lá dela, do sistema parasimpático e do nervo vago ventral atuando, tá, nela. Então, mostrando para ela que ela tem que se defender. Como que ela vai fazer? Ela não sabe falar. Ela não sabe falar para o professor ou para o pai. Eu não quero ficar nessa posição. Então, qual é a leitura que a gente tem que fazer, então? É da questão facial dela, o emocional dela, o que está expressando? Está expressando um sorriso de prazer ou está expressando um pavor, uma angústia de estar ali, uma tensão? E aquele corpo, aqueles ombros, como é que eles estão? Eles estão tensos ou eles vão estar relaxados na água? Então, se isso tudo está acontecendo, ela já está tendo lá o grau de estresse que a gente estava falando. E aí ela percebe que o adulto não está dando bola para isso, né? Ou seja, ele não está... Não, vamos continuar. Ela tem que aprender a sobreviver. Aí a criança, então, vai entrar na segunda fase de estresse dela, né? Ou seja, lutar ou fugir. Ela não tem como fugir, porque ela não tem como se soltar do professor e sair correndo, né? Então, só que ela vai fazer o quê? Ela vai tentar empurrar. Pode ver que muitas dessas posições, até a criança leva o bracinho para trás para tentar agarrar o profissional ou o pai que está mantendo ela nessa posição, né? Então, ela vai tentar fazer isso, agarrar, ela vai tentar espernear mais ainda, mostrar que ela não quer ficar naquela posição. Tanto é que até tem profissionais que, infelizmente, acabam prendendo os bracinhos dessa criança, né? Ou seja, por quê? Porque aí ela vai conseguir se manter mais na posição dorsal, porque ela aumenta a superfície corporal dela, mas principalmente porque ela não tem como mostrar que ela está querendo agarrar esse profissional atrás. Porque se ela não quer ficar lá, o que ela vai fazer? Ela vai tentar agarrar, né? Então, ele prende o braço dela em alguns métodos, infelizmente, acabam prendendo o bracinho dela também, para ela ficar na posição.
E aí, mais um momento que o adulto não faz a leitura do que aquela criança está querendo mostrar para a gente, e então ela vai tentar a terceira e pior fase, tá? Que é a fase onde que eles chamam de dissociar, ou seja, entra o sistema parasimpático com o nervo vago dorsal, né, que os répteis têm de sobrevivência, que é onde ela apaga. A criança deixa de lutar, tá? Isso é o pior momento para uma criança, que inclusive quando eu fiz lá o estágio na França, que é a Cláudia, eu e a Cláudia Puca, nós fomos para um hospital e passamos o dia vendo as crianças que estavam na UTI. E o médico disse pra gente que o pior momento da vida deles é a hora que a criança para de chorar na UTI. Por quê? Porque ela acha que ninguém está se preocupando com ela. Ela acha que ninguém mais está preocupada, ou seja, está se esforçando para ela sobreviver. Então, ela deixa de lutar pela vida. É mais ou menos isso que acontece na piscina, tá? Quando a criança lá, e a gente vê, ela está fadigada, né? Ela foi inundada por aquele cortisol. Ela não consegue responder mais. Aí o cérebro dela manda ela entrar nesse momento para que ela até não morra. Então, é uma fase antes, por isso que ela fala que é terrível isso, é o trauma, ela fala que é comparado ao trauma de abuso na criança, tá? Por quê? Exatamente por causa disso, porque entrou no ápice lá do sistema nervoso para que ela, uma defesa antes da morte, né? Ou seja, porque o organismo dela está em colapso fisiológico, neurológico, tá? Entrou em colapso tudo. Então é uma forma dele se defender. Então ela dissocia, ela se desconecta para poder ficar naquele período ali. Então olha a profundidade e a responsabilidade que nós temos, né, com essa criança na piscina, com esse adulto, porque eu mesmo e muitos profissionais desses, de todos nós que estamos aí conversando agora, né, porque está sendo uma conversa entre a gente, profissionais com mais idade, profissionais novos iniciando aí, profissionais com uma média já intermediária de experiência, é para a gente entender que num processo de aprendizagem, ele é muito sério. A gente, além, no nosso caso da piscina, além da gente se preocupar com o processo de aprendizagem, da metodologia que você vai utilizar em relação à técnica para ensinar os nados, né? A gente tem que se preocupar muito mais com isso. Por isso que até a gente do INAT fez aquela roda da evolução profissional lá, exatamente para a gente entender que nós, como profissionais da saúde, a gente não pode ver só o movimento como movimento somente, como a parte motora. Ele está diretamente ligado ao nosso emocional, né? É um todo, nosso corpo é um todo, não tem como a gente separar corpo e mente. Então, é importante a gente entender o movimento, é importante a gente entender como ele é realizado, qual toda a cadeia de sequência dele, né? Da onde ele surge, da onde ele termina, para que seja mais fácil o processo de aprendizagem motora. Mas é muito importante a gente entender também a questão emocional. Porque senão eu fico preocupada só com essa parte motora, dele aprender a sobreviver, né, dele cair na água e sobreviver, mas não estou preocupada com o que está acontecendo com esse emocional dessa criança, com essa parte fisiológica dela, né, que está sendo inundada de desequilíbrios, né, por essas substâncias neurotransmissoras, essas substâncias hormonais, estão todas em desequilíbrio, e o que isso está gerando no organismo da criança.